Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, trilhões de partículas estão colidindo contra seus olhos a uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Elas atravessaram o vácuo do espaço, penetraram nossa atmosfera e agora estão literalmente invadindo seu corpo. Sem elas você não existiria. Sem elas nada do que conhecemos faria sentido. Mas afinal, o que realmente é a luz? A resposta para essa pergunta perseguiu os maiores gênios da humanidade por séculos. Newton, Einstein, Planck, cada um deles lutou para desvendar este mistério fundamental do universo. E a verdade que descobriram é tão bizarra, tão contraintuitiva, que desafia toda a nossa lógica do dia a dia. A luz não é apenas uma coisa. Ela é duas coisas ao mesmo tempo. E essa dualidade extraordinária é a chave para compreendermos desde o brilho das estrelas mais distantes até o simples ato de enxergar nossas próprias mãos. Para entender a luz, precisamos aceitar algo que parece impossível. A luz possui uma natureza dual. Isso mesmo, ela é simultaneamente uma onda e uma partícula. Não às vezes uma, às vezes outra. Não um pouco de cada. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, sempre. Imagine isso. É como se você fosse simultaneamente sólido e líquido, como se você pudesse atravessar paredes como um fantasma e bater nelas como uma bola de tênis. Parece loucura, não é? Mas é exatamente assim que a luz se comporta no universo. Como onda, a luz é uma radiação eletromagnética, uma dança sincronizada entre campos elétricos e magnéticos que se propagam pelo espaço. Pense em ondas no oceano. Elas têm cristas, vales, comprimentos e frequências. A luz funciona do mesmo jeito, exceto que não precisa de água, ar ou qualquer meio material para se propagar. Ela viaja perfeitamente pelo vácuo absoluto do espaço. No vácuo, a luz viaja 300 milhões de metros por segundo, ou mais precisamente, 299.792.458 metros por segundo. É 3,0 vezes 10 elevado à oitava potência em notação científica. Essa é a velocidade máxima do universo. O limite cósmico de velocidade que nada pode ultrapassar. Mas nem sempre foi assim. A história da luz é uma verdadeira batalha científica que durou séculos. No século XVII, Isaac Newton propôs algo revolucionário. A luz não poderia ser uma onda. Por quê? Porque Newton observou que a luz não contornava obstáculos como as ondas deveriam fazer. Você já reparou como o som pode dobrar uma esquina? Você consegue ouvir alguém gritando, mesmo que ela esteja atrás de uma parede. Isso é difração, uma propriedade típica das ondas. Mas a luz não fazia isso, pensava Newton. Ela criava sombras nítidas, seguia em linha reta. Por isso Newton defendeu que a luz deveria ser formada por minúsculas partículas corpusculares, como projéteis microscópicos, viajando pelo espaço. Essas partículas transportariam energia e poderiam se refletir em espelhos e se refratar ao passar através de vidros e líquidos. Mas Newton tinha um rival. Christian Huygens, também no século XVII, estava absolutamente convencido do contrário. Para Huygens, a luz deveria ser interpretada como uma onda. Ele desenvolveu um princípio matemático elegante, mostrando como cada ponto de uma frente de onda poderia gerar novas ondas secundárias, explicando perfeitamente como a luz se propaga. E assim começou um dos debates mais longos da história da ciência. Luz, onda ou partícula? A resposta começou a aparecer no século XIX, com um experimento genial. Thomas Young realizou o famoso experimento da dupla fenda. Imagine isso. Você faz dois pequenos cortes paralelos em uma barreira opaca e projeta luz através deles. Se a luz fosse composta apenas de partículas, você esperaria ver dois riscos de luz do outro lado, certo? Como balas atravessando duas frestas. Mas não foi isso que aconteceu. Young observou um padrão de interferência. Listras alternadas de luz e sombra se formando na tela do outro lado. Esse padrão é a assinatura inequívoca de ondas se encontrando, se somando em alguns lugares e se cancelando em outros. Era como duas pedras jogadas num lago.
As ondas se cruzam criando padrões complexos. A luz estava sofrendo interferência e difração, fenômenos exclusivos de ondas. Newton estava errado? A luz era uma onda, como Huygens defendia? Bom, não exatamente. Avançamos para o século XX, a era dourada da física quântica. E aqui, as coisas ficam realmente estranhas. Max Planck, estudando a radiação térmica, fez uma descoberta perturbadora. A energia da luz não podia ter qualquer valor. Ela vinha em pacotes discretos, quantizados. Ele chamou esses pacotes de quanta de energia. Logo depois, Albert Einstein levou essa ideia mais longe ao explicar o efeito fotoelétrico. Sabe quando a luz bate em certos metais e arranca elétrons deles, gerando corrente elétrica? Isso não fazia sentido se a luz fosse apenas uma onda contínua. Mas Einstein mostrou que a luz se comportava como partículas carregando energia quantizada. Essas partículas de luz ganharam um nome: fótons. Cada fóton é como um pacotinho indivisível de energia eletromagnética. Quando um fóton atinge um elétron com energia suficiente, ele o arranca do metal. É por isso que painéis solares funcionam. É por isso que você pode se queimar com o sol. Fótons estão constantemente bombardeando tudo ao nosso redor, transferindo sua energia para a matéria. Mas espera, e o experimento de Young? E a interferência? E todas as propriedades ondulatórias que já tínhamos provado? É aí que entra Louis de Broglie, em 1924, com uma proposta ousada e definitiva. E se ambos estiverem certos? De Broglie formalizou matematicamente o conceito da dualidade onda-partícula. A luz não é onda ou partícula. Ela é ambas, simultaneamente. Dependendo de como você a observa, de como você interage com ela, ela revela uma face ou outra de sua natureza dual. Quando a luz se propaga, viaja através do espaço ou interage com fendas e obstáculos, ela se comporta como onda. Quando ela é emitida por átomos, absorvida por matéria ou detectada por nossos olhos, ela se comporta como partícula, como fóton. Essa é a bizarrice maravilhosa da mecânica quântica. O universo, em suas escalas mais fundamentais, não obedece nossa intuição macroscópica. A luz simplesmente é o que é, uma entidade quântica que transcende nossas categorias clássicas. Agora vamos falar de cores, porque aqui é onde a natureza ondulatória da luz se revela de forma mais espetacular. Você já se perguntou por que o céu é azul? Por que o pôr do sol é laranja e vermelho? Por que um arco-íris tem exatamente aquelas cores naquela ordem? A resposta está no comprimento de onda. A luz visível, aquela pequeníssima fração do espectro eletromagnético que nossos olhos conseguem detectar, varia em comprimento de onda de aproximadamente 400 a 700 nanômetros. Um nanômetro é 1/1000º de metro. Para ter uma ideia, um único fio de cabelo humano tem cerca de 80.000 nanômetros de espessura, e é o comprimento de onda que determina a cor que percebemos. No limite inferior, por volta de 400 nanômetros, temos o violeta. À medida que o comprimento de onda aumenta, atravessamos o azul, o verde, o amarelo, o laranja, até chegarmos ao vermelho, com cerca de 700 nanômetros. Quando a luz solar, que é branca porque contém todas essas cores juntas, atravessa um prisma de vidro ou gotículas de água na atmosfera. Cada comprimento de onda se refrata em um ângulo ligeiramente diferente. As ondas se separam, revelando o espectro completo, o arco-íris. É por isso que o pôr do sol é vermelho. Quando o sol está baixo no horizonte, sua luz precisa atravessar muito mais a atmosfera. As ondas curtas, azul e violeta, são espalhadas em todas as direções pelas moléculas de ar. É por isso que o céu é azul durante o dia. Mas as ondas longas, vermelhas e laranjas, continuam seu caminho direto até seus olhos. O resultado? Aqueles crepúsculos dourados e carmesins que tanto amamos. Mas aqui está uma verdade humilhante. Nossos olhos captam apenas uma fração minúscula da luz que existe. Abaixo de 400 nanômetros, além do violeta, está a radiação ultravioleta. Nossos olhos não a veem, mas ela está lá. É ela que queima nossa pele e nos dá câncer se ficarmos expostos demais. Alguns animais, como abelhas, podem vê-la,
Imagine poder enxergar cores que nenhum outro humano vê. E além da ultravioleta, os comprimentos de onda ficam ainda menores. Raios X, capazes de penetrar nossa carne e revelar nossos ossos, e raios gama, a radiação mais energética do universo, produzida por explosões estelares e buracos negros. Do outro lado do espectro, além dos 700 nanômetros do vermelho, está o infravermelho. A radiação térmica. Tudo que tem temperatura emite infravermelho. Você está brilhando em infravermelho agora mesmo. Cobras podem detectá-lo. Câmeras de visão noturna o captam. E além do infravermelho, micro-ondas e depois ondas de rádio, com comprimentos que podem chegar a quilômetros. Tudo isso, do rádio aos raios gama, é luz. É radiação eletromagnética. A diferença está apenas no comprimento de onda e na frequência, mas fundamentalmente é tudo a mesma coisa. Campos elétricos e magnéticos oscilantes se propagando pelo espaço na velocidade da luz. Mudando de tópico, uma das aplicações mais profundas e belas do estudo da luz é a astronomia. A astronomia vive quase que exclusivamente da luz captada dos objetos celestes. Pense nisso. Tudo o que sabemos sobre o universo, sobre galáxias distantes, sobre estrelas nascendo e morrendo, sobre planetas orbitando sóis alienígenas, vem da análise da luz que esses objetos emitem, refletem ou absorvem. As estrelas, como nosso Sol, são fornalhas nucleares que emitem luz própria. Elas brilham porque reações de fusão em seus núcleos convertem massa em energia, e essa energia escapa na forma de fótons de luz, viajando pelo cosmos. Já os planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e todos os outros, não produzem luz própria. Eles brilham porque refletem a luz do Sol. É luz solar ricocheteando em suas superfícies e atmosferas que chega até nossos telescópios. A Lua funciona da mesma forma. Ela não tem luz própria. É um espelho cósmico refletindo o brilho solar. E as fases da Lua que observamos, lua nova, crescente, cheia, minguante, não são mais do que mudanças no ângulo entre Sol, Lua e Terra, revelando porções diferentes da superfície lunar iluminada. Durante um eclipse solar, a Lua se posiciona entre nós e o Sol, bloqueando sua luz e lançando uma sombra sobre a Terra. Por alguns minutos preciosos, o dia vira noite e podemos ver a coroa solar, aquele halo fantasmagórico de plasma superaquecido que normalmente é ofuscado pelo brilho do disco solar. Mas a luz também revela coisas invisíveis. Quando observamos o espaço entre as estrelas, notamos que algumas regiões são mais escuras que outras. Por quê? Porque há poeira cósmica lá, nuvens de grãos microscópicos flutuando no vácuo. Essa poeira absorve e espalha a luz das estrelas atrás dela, criando manchas escuras no céu. São as nebulosas escuras, berçários estelares onde novas estrelas estão nascendo, escondidas de nossa vista. E então, há os objetos mais extremos do universo, os buracos negros. Por definição, um buraco negro não emite luz. Seu campo gravitacional é tão intenso que nem mesmo fótons conseguem escapar de seu horizonte de eventos. Mas detectamos sua presença pelos efeitos que causam na luz ao seu redor. Muitos candidatos a buraco negro são membros de sistemas binários, pares de estrelas orbitando um centro comum. Quando uma dessas estrelas é um buraco negro, ele arranca matéria de sua companheira. Essa matéria espirala ao redor do buraco negro em um disco de acreção superaquecido que emite raios X intensos antes de desaparecer para sempre além do horizonte de eventos. Além disso, buracos negros supermassivos no centro de galáxias podem curvar e distorcer a luz de objetos atrás deles, um efeito chamado lente gravitacional, previsto por Einstein. A luz não viaja mais em linha reta. O próprio espaço-tempo está curvado, e os fótons seguem essa curvatura. A luz também é uma mensageira. Cada fóton que entra em seus olhos carrega informação sobre a origem dele. A luz do Sol levou 8 minutos para chegar até você. A luz da estrela mais próxima, Próxima Centauri, viajou por 4,2 anos até aqui. A luz das galáxias mais distantes que conseguimos detectar viajou por mais de 13 bilhões de anos.
quase desde o início do próprio universo. Quando astrônomos analisam o espectro da luz de uma estrela, as linhas escuras e brilhantes que aparecem quando decompõem sua luz em cores individuais, eles conseguem determinar do que aquela estrela é feita, quão quente ela é, se está se aproximando ou se afastando de nós, se tem planetas orbitando ao seu redor. Cada elemento químico absorve e emite luz em comprimentos de onda específicos, como uma impressão digital. Hidrogênio tem sua assinatura, hélio tem a dele. Oxigênio, carbono, ferro, cada um deixa sua marca no espectro luminoso. É assim que descobrimos que o universo está se expandindo. Edwin Hubble, nos anos 1920, notou que a luz das galáxias distantes estava desviada para o vermelho. Seus comprimentos de onda estavam esticados. Isso só poderia significar uma coisa: as galáxias estão se afastando de nós, e quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela se afasta. O próprio tecido do espaço está se expandindo, levando as galáxias junto. Essa descoberta mudou tudo. Ela nos levou à teoria do Big Bang, a compreensão de que o universo teve um começo, que ele está evoluindo e envelhecendo. Tudo isso por causa da luz. Então voltamos à pergunta inicial. O que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética que se propaga como oscilações de campos elétricos e magnéticos, atravessando o espaço na velocidade suprema de 300 milhões de metros por segundo. A luz é um fóton, uma partícula quântica, um pacote indivisível de energia que pode ser absorvido e emitido, que pode arrancar elétrons da matéria e criar correntes elétricas. A luz é ambas essas coisas simultaneamente. Uma dualidade quântica que desafia nossa intuição, mas define a realidade fundamental do universo. A luz é um espectro contínuo de radiação, do qual nossos olhos captam apenas uma pequeníssima fração, entre 400 e 700 nanômetros, mas que se estende dos raios gama microscópicos às ondas de rádio quilométricas. A luz é uma mensageira cósmica que atravessa bilhões de anos-luz de espaço vazio, trazendo informações sobre estrelas, galáxias e os próprios limites do universo observável. A luz é o que permite que você veja esse vídeo, que você reconheça rostos e que você se maravilhe com o pôr do sol ou com o brilho das estrelas.